O que eu vou falar hoje vai ser um conteúdo aqui mais geral de tudo que a gente verá no curso. Tudo não, é só de uma parte, mas que é a parte principal, né? Que pelo menos vai envolver aquelas 20 horas iniciais do que o pessoal deve saber de ação do vento nas estruturas, como calcular os esforços para qualquer tipo de terreno, para qualquer altura de edificação. Então, é isso que eu vou passar para vocês aqui hoje. E vocês, né, por favor, fiquem bem à vontade sempre para tirar a dúvida no momento que quiser. Né? A aula passada, eu fiz uma aula assim, meio corrida, porque eu queria dar aquela noção geral de vento, mas hoje a gente já vai partir para os cálculos. Inclusive, eu vou fazer uma alteração aqui no slide, que agora que eu estou vendo, porque hoje já vai ser vai ser tudo baseado, né? A base da aula de hoje é a ABNT NBR 6123. Hoje a gente já vai se basear por essa norma para fazer tudo. Tá? Então, vocês podem, inclusive, né, procurar essa norma por aí. A norma que vocês vão encontrar ainda é a versão de 1988. Ela ficou muito tempo no ar. Ela, embora seja uma norma muito boa para o cálculo de estruturas, ela tem algumas questões ali ligadas ao vento, né? Qual é o vento de São Paulo, qual é o vento de Natal, por exemplo, qual é o vento de Belém. Ela tem umas questões que precisam ser resolvidas. Eu vou até gradativamente contar essas partes para vocês. Então, na parte estrutural dela, ela está muito boa, né? Ela é muito boa, aliás, e desde 2015, 2016, eu acho, a gente começou a fazer a revisão da norma. A gente está sendo pressionado pela ABNT para que no final desse ano saia a versão dela, uma nova versão, mas a nova versão ainda não vai ser do jeito que a grande maioria dos engenheiros, dos pesquisadores, professores gostaria. Mas pelo menos a ABNT está falando que tem que sair, porque, cara, uma norma não pode ficar de 88 até 2020, né? São que 30 e tantos anos. Normalmente tem um prazo máximo aí de 10 anos para uma revisão. Então, essa aqui, né, a ideia da norma, eu vou explicando para vocês o conteúdo de hoje, o que está no slide. Eu tanto vou poder falar tudo para vocês, quanto, eventualmente, não vou falar. Vai depender muito do andamento, de como que vocês vão render, né, das perguntas que vocês vão fazer. Então, eu não me lembro se eu passei esse vídeo aqui na aula passada para vocês, mas a gente tem que começar a se entender a questão do vento, né? Quando você tem um vento, o vento vai interagir com uma estrutura, o que acontece? E eu vou mostrar isso de diversas formas aqui nessa aula. Por exemplo, eu pensei num caso de se você tem um edifício e vizinho ao edifício várias casas térreas, sobrados, ou edifícios um pouquinho mais, bem mais baixos. Eventualmente, esses retângulos aqui de baixo podem representar árvore também. Aí eu fiz uma simulação usando um software de CFD bem barato e bem simples, que tem para Android, chamado... Eu acho que eu não botei aqui, depois eu escrevo o nome dele, mas é o Wind Tunnel CFD. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever por cima. Existe a versão gratuita dele, com muito limite. Então, a versão gratuita ela é bem limitada, mas existe. Tá? E aí você pode, eventualmente, brincar alguma coisa. E existe uma versão paga que não é tão cara. Né? Na época que eu comprei era tipo R$30, mas eu acho que equivale a... Eu acho que ela equivale a $10, tá bom? Então, $10 hoje já é algo muito maior. Então, Wind Tunnel CFD. Esse é o nome do aplicativo que eu fiz essas simulações. Agora eu vou passar aqui, vocês vão ver vindo da esquerda para a direita umas fumaças que vai representar o vento. Isso aqui é para a gente poder entender um monte de coisa que eu vou falar e, eventualmente, eu vou repetir, né, esse vídeo. Então, olha, a primeira coisa que eu quero que vocês reparem, né, o vento vai passando, interagindo com a rugosidade, etc. A primeira coisa que eu quero que vocês reparem, olha, percebe que a gente está aqui com
A fumaça, nesse ponto, está numa posição, e na medida que vai subindo, olha, ela vai fazendo essa curva. Isso aqui é uma curva parabólica. Perdoe aqui o meu erro. Então, ela vai fazendo uma... Oi, pode não. Não está aparecendo a imagem para mim. Mas talvez... Estava aparecendo, agora apareceu só o nome do senhor. Tá, peraí, porque sumiu realmente. Eu estou vendo todo mundo. Para mim está normal. Aqui está normal. Saiu, agora que saiu, mas estava normal. Não, mas eu tirei e vou recolocar. Pera só. Eu recoloco para te ver. E deixa eu ver se tá. É porque ela realmente, para mim, ela saiu também. Não, peraí. Tá normal para vocês? Aqui está normal. Para mim também tá. Perfeito. Então vamos ver se para os outros colegas também se já está tudo normal, né? Então a gente vai conversar. Eu vou, se for preciso, mais para frente, eu até boto as matemáticas todas do porquê não, desse perfil aqui, de como que ele vai surgir e dar essa característica parabólica que ele vai ter. Mas o principal é o seguinte, então vou deixar ele por enquanto aqui, vou seguir o vídeo, e aí ele vai, né, ele aumenta, isso aqui quer dizer o quê? Que esse vento vai aumentando a velocidade com a altura. E a gente também percebe alguns detalhes do tipo, olha, tem um ponto que o vento bate e para, daquela linha para baixo que ele bateu e parou, ele vai bater e desviar para baixo, e o outro desvia para cima. Aqui atrás, você pode ver que não tem fumaça, né? Ou tem muito pouca fumaça, às vezes você nem consegue ver em detalhe. O que está acontecendo aqui para trás? É pressão baixa. Então, todo esse comportamento que vocês estão vendo vai dizer, por exemplo, do lado que o vento incide, como que você dimensiona a caixilharia. A gente vai chamar de sobrepressão, né? Eu vou escrever um monte de coisa aqui, mas depois tudo isso, a gente vai ter aulas específicas só para tratar desses assuntos, tá? Falar de como que calcula cada uma das coisas. Mas agora eu vou dar a ideia geral. Então, desse lado aqui, olha, onde o vento bateu, a gente vai falar que essa parede, ó, aquela fachada, está em sobrepressão. Isso quer dizer o quê? Pressão positiva. É isso que quer dizer. Pressão positiva. E o lado de trás, ela está em sucção. Sucção. E o que quer dizer isso? Pressão negativa. Tá? Tipo o que o pessoal fala na Fórmula 1, que chama do vácuo, né? Só que essa pressão negativa, essa sucção, ela não é só atrás, ela também é nas laterais. E quando a gente fala isso aqui, né, numa aula, por exemplo, às vezes a pessoa pensa que vai ser sempre esse lado que vai estar sob pressão. Não é, né? O vento, ele muda de direção o tempo todo. Ora ele incide nessa fachada, ora vai ser nessa daqui que ele vai bater de frente, ora ele vem por trás. Então, sempre do lado que ele incide vai ser sobre pressão, né? E nas outras três faces vai estar em sucção. Essa é a primeira característica, né? E mesmo do lado que ele incide, vai ter pontos que vão estar em sucção também. E volto a dizer, tudo isso a gente vai ver especialmente quando a gente chegar na parte de túnel de vento, tá bom? Olha, eu até acho que eu sei o que pode ter acontecido, né? Porque eu tinha botado o meu vídeo no canto, e pode ser que, pelo fato do meu vídeo estar no canto, ele derrubou o sinal, porque esse software aqui, quando eu habilito o PowerPoint, ele automaticamente desliga a minha tela. Pode ser algo assim. Então, continuando, né, na apresentação, essa foi a primeira ideia do vento. E daí o que acontece? A gente, né, vai ter uma interação que a gente acaba representando graficamente para saber o que é... antes do cálculo, só para entender o que está acontecendo. Isso aqui é uma boa representação gráfica do que ocorre. Tem o ponto que ele bate e para, daquela linha para baixo, ele bate e sai descendo e faz os vórtices. Inclusive, se o edifício for muito alto, aqui embaixo pode ter uma velocidade muito grande, especialmente na quina do edifício, ser um local bem desagradável, né? Tipo, você quer ficar ali parado, conversando com alguém, tomando, sei lá, um suco, tal, lendo um jornal, né? Mesmo que o jornal seja em celular, e você não consegue, que é a velocidade muito grande aqui embaixo, né? Se o edifício for alto, por quê? Porque o vento vai bater lá em cima com a velocidade muito alta e ele desce com essa velocidade, causando incômodos.
a gente também vai ver, né, mais para o final do curso, algumas soluções para poder dar uma aliviada nisso. Tem o vento que vai contornar o edifício, e atrás é essa recirculação, né, de baixa pressão, baixa velocidade, baixa pressão, tanto atrás quanto do lado. Então, né, aquilo que eu mostrei para vocês, aquela situação que eu mostrei ali com a simulação do vento aumentando a velocidade com a altura, é basicamente isso aqui. Olha, cada flechinha dessa daqui, você pode pensar, por exemplo, que é o vetor velocidade. Você repara que embaixo eu fiz uma flechinha menor, e na medida que foi subindo, flechinha maior. Agora, você pode falar assim, mas por que acontece assim? Por que a velocidade aumenta? Né? Embora eu tenha falado um pouquinho ali atrás... exatamente, Camila, eu não sei se eu te respondi antes de eu ler tua pergunta, mas atrás do edifício é sucção. Nas laterais do edifício também é sucção, tá bom? E depois nós vamos até falar outros nomes, como montante e jusante. Mas, por enquanto, eu não quero encher de informação, né, do que a gente está falando. Bom, aí uma outra coisa é a seguinte, agora, por que o vento vai aumentando a velocidade com a altura? Eu desenhei aqui, olha, uma pilha. Você vai ver que tem um monte de retângulozinho empilhado, exatamente para poder dar a ideia do que acontece com o vento. E é exatamente isso aqui. É como se você pegasse um monte de moeda e botasse uma moeda em cima da outra. E aí você começa empurrando a moeda, vamos supor, com o dedo mais no alto. O que acontece, por exemplo, com as moedas? Vai acontecer o seguinte, olha, a de baixo, por exemplo, tem um atrito dela com o solo. Então a de baixo está mais travada, ela vai andar menos. Tá? Você vê, eu empurrei para a direita, vou botar aqui uma flechinha. Cadê meu cursor? Vocês devem estar vendo, mas eu não, está aqui. Eu empurro para a direita e a de baixo tem muito atrito com o solo, aí ela fica mais travada. Ela anda também, mas ela fica um pouco mais travada. Já as de cima se deslocam melhor. E na medida que esse sistema vai andando, eu vou tendo essas camadas de baixo sempre com um atrito maior. Primeiro o atrito da primeira camada de vento com o solo, depois vem o atrito da segunda camada de vento com a primeira, e vai assim por diante. Tá vendo? Olha, aí eu já vou fazer aqui um caso mais exagerado no final. Eu acelerei o processo, né? E exatamente para poder desenhar essa curva para vocês. Deixa eu achar. Eu estou com uma ponteira tão fininha aqui que eu não consigo achar ela. Está aqui. E aí, olha, forma essa curva aqui. Essa curva, né, vai ter aquela cara parabólica, ela vai crescendo até um certo ponto e depois ela vai tender a ficar constante. Faz de conta que eu desenhei essa curva constante na mesma posição dos outros. Isso aqui, além da questão do atrito, você também pode imaginar o quê? A questão da pressão. Quanto mais embaixo você está, maior é a pressão. Eu, por exemplo, gosto de dar esse exemplo aqui da questão da pressão, pensando numa situação de você empilhar um monte de espuma. Você vai lá e pega um monte de... ou EVA, né? Pega um monte de EVA. Faz uma pilha de 100 EVAs. Você vai perceber que o EVA de baixo, né, o primeiro EVA, o lá de baixo, ele vai estar mais esmagado, mais espremido que o lá de cima. Por quê? Tem um monte de coisa em cima dele, então tem muita pressão. Então você vê, essa pressão vai deixar o cara de baixo mais travado. E assim por diante, né? Sempre o de cima é o único que está tranquilo. O de cima, você dá um toquinho nele, ele se move. O de baixo, se você der um toquinho, ele não se move. Por quê? Tem muita pressão em cima dele. Tá certo? Então, essa aqui é a primeira característica que a gente tem do vento. E quando eu falo aqui camadas, aqui eu desenhei uma camada espessa, né, um retângulo grande, para poder visualizar melhor. Mas isso aí é como se fosse uma integral, na verdade, são linhas. No caso, pensa no vento, pensa na água ou no que for. É uma linha em cima da outra e tendo esse comportamento. No final, o que eu quero que vocês entendam é, na medida que o vento vai se movendo, num solo, seja ele um solo só gramado, seja ele um solo com casas, com edifícios, os de baixo vão tendo velocidades menores do que os de cima. E quanto mais o vento anda, mais travado vai ficando o pessoal de baixo, ou seja, ele vai andando, mas sempre com uma velocidade muito menor em relação à turma de cima. Tá?
quem quiser fazer um experimento disso aqui que eu estou falando, pode fazer, empilhar um monte de toquinho, por exemplo, ou empilhar 20 moedas, pega aí 20 moedas de R$1, 20 moedas de 50 centavos, empilha, 20 de 20 centavos também é um bom tamanho, né? Empilha e tenta empurrar a moeda, você vai perceber exatamente esse comportamento, tá bom? Então, essa característica aqui é o que a gente vai chamar de perfil de velocidade, que é como que a velocidade aumenta com a altura, tá bom? Olha, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas de vocês, tá? Ô, professor, Pois não. num conjunto de vários apartamentos tendo a mesma altura, por exemplo, 20 blocos, 4x4, né? Onde seria o ideal para você morar? Ah, Teria mais conforto, entendeu? tá. Rapaz, Você aí, entendeu a pergunta, né? eu entendi a sua pergunta. Assim, você botou 20 blocos, cada bloco com 4 andares, é isso? Não, cada bloco com 20 andares. Só que seriam 4 e 4, seriam formado 16. Entendeu? Tá. Deixa eu tentar desenhar o que você falou, só para ver se eu entendi mesmo. Embora essa resposta, a resposta a isso aí que você me falou, assim, até existem estudos na arquitetura e tudo para poder pensar nessas situações. Cadê meu carinha? Então, aqui eu estou com um bloco. Esse é um bloco, tá? Estou desenhando aqui na planta. Vou desenhar o segundo bloco. O segundo. O terceiro. O quarto. São 16 blocos desses que você falou? Eu estou vendo aqui em planta. É isso que você falou? Cláudio Novo ficou em silêncio. Vocês estão me ouvindo, né? Então, professor, seriam 4 e 4. Seriam 16 na lateral, 16 na outra. 4 na lateral e 4 em cima. Formaria 16 blocos. Aí você vai ficar com 4 blocos no meio, né? Qual seria o ideal? Eu acho que a gente vai ter que desenhar, porque eu não estou conseguindo pegar a ideia do que você falou. Mas o que eu posso te adiantar aqui? Tá? Eu fiz aqui 4 blocos. É que eu não estou entendendo a ideia do 16 no todo. Eu não sei se você está falando algo aqui assim, olha. Deixa eu desenhar aqui para baixo. Oi. Acho que o que ele está querendo dizer é que seriam 4 blocos por 4. Do jeito que o senhor fez esses 4 aí, mas seriam 4 por 4. É isso mesmo. Que daria uns 16 blocos. É matriz de 4 por 4. 4 pilhas de 4. 4 pilhas com 4. Justamente. Eu não estou conseguindo entender, sinceramente. Não, aí você fez Seria 3. 4 linhas e 4 Quer dizer assim, o senhor colunas, coloca 4 blocos um em cima do outro. Aí depois mais 4 e mais 4, entendeu? Seria, visto de planta, seria o 4 por 4, né? Então, peraí. Você desenhou 3, desenha mais um embaixo. 4. Lá em cima você coloca mais 2, desenhou mais 4. E assim formaria. Eu não sei se eu estou pegando a ideia, né? Vocês estão falando desse 4x4, mas eu não estou conseguindo enxergar. Não, professor, igual você estava fazendo de planta, seriam 4 na vertical, 4 na horizontal. Aí depois formaria mais 4 e 4 formaria 16. Olha, eu vou seguir em frente, porque esse negócio que você falou, horizontal e vertical, aqui para mim não está fechando o pacote. Me manda depois o desenho que a gente conversa na próxima aula. Tá bom? Ok, vou te mandar. Então tá bom. Daí, então, olha, isso aqui que é o básico, para a gente poder fazer todos os cálculos que nós temos. Para fazer esses cálculos, né, de ação do vento nas estruturas, o que nós vamos ter? Tudo isso vai, assim, a gente vai ter que chegar numa força. Só que para chegar na força, a gente tem que saber o conceito de pressão. Eu estou, primeiro, pensando aqui que a gente já viu pressão em algum momento. Né? Estou pensando que a gente viu pressão, por exemplo, lá em estática. Se por acaso o que eu falar aqui ficar muito nebuloso, aí eu tento dar uma melhorada, que eventualmente pode ser que alguém não se lembre mais, né? Aí eu tento dar uma melhorada. Então, a primeira coisa é pressão dinâmica. Por que a gente vai falar pressão dinâmica? Porque o vento ele se move. O vento é um cara que está exercendo a pressão e ele está em movimento. Então, se ele está em movimento, é pressão dinâmica.
E as pressões, elas estão relacionadas com energia. E a energia relacionada com o movimento é a energia cinética. Aqui no caso de pressão, né, então, olha, qual que é a ideia, então, de uma pressão? Pressão é energia sobre volume. Então, eu vou dividir pelo volume dos dois lados, esse Vzinho aqui é de volume, e com isso, o que eu tenho? Energia sobre volume vai ser a pressão, que eu chamei, aqui eu vou chamar de pressão dinâmica, usando a letra Q, e massa sobre volume, que está aqui do outro lado, é uma densidade. Tá? Com isso, eu vou chegar que a pressão dinâmica ela é 1/2 de ρV ao quadrado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que anotar para poder fazer o cálculo da força do vento numa estrutura. A força vai depender de quem? Primeiro vamos calcular a pressão. Né? A pressão depende de quem? Da velocidade. E notem que essa pressão depende do quadrado da velocidade. Tá? Então, é o quadrado. Isso quer dizer assim, que se você pegar um vento de 30 metros por segundo, você vai ter uma determinada pressão. Aí, se o vento for para 35 metros por segundo, não aumentou só de 30 para 35 a pressão. Ela aumenta ao quadrado. Faça um cálculo aí, só para ter ideia de quanto que aumenta. Olha, se eu pegar, por exemplo, deixa eu botar no papel. Vou botar aqui no papel, olha, do lado. Se V for 35... Opa, deixa eu fazer... Vou fazer 35 depois 30, né? 35 metros por segundo. Quanto que vai dar aqui a proporção da pressão? A proporção da pressão, eu não vou botar toda a equação, mas eu vou mostrar que é com V, ela é proporcional ao V ao quadrado. Então, com isso, se é 35, isso aqui vai dar algo na ordem de 35 elevado ao quadrado. E aí, deixa eu digitar aqui. 1225. 1225. Então, é um número, tá? Eu não estou calculando 1225. É esse V ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é uma proporção. Agora, e se fosse, por exemplo, os 30 metros por segundo? Professor, Oi. desculpa cortar o senhor, só pedir para o colega desligar o áudio, que está vindo muito barulho, não dá para escutar o que o senhor fala. Tá bom. É porque, assim, o que acontece, né, é que quando fica um áudio aberto com ruído e eu tento falar, as pessoas ouvem as duas coisas juntas. Eu só ouço o ruído, mas quem está escutando ouve os dois juntos. E daí é onde embola, tá, tudo. Então, deixa eu pegar aqui. Então, 30 metros por segundo. Essa pressão ela vai ser proporcional a quem? A 30 ao quadrado, e isso vai dar um número na faixa de 900. Quanto foi o aumento entre eles? Se você for olhar direto, né? De 30 para 35 dá algo na faixa de... Não chega a 20%. Mas e de 1.000? Vou botar aqui, olha, a porcentagem do aumento de 1.225 para 900. Vamos ver quanto que vai dar esse número aqui. 36%. Deu 36%. Isso aqui deu 1,36, ou 36%. Então, você vê, enquanto o de cima deu menos do que 20, quase 20%, esse aqui deu 36%. Né? E isso para essa relação de velocidades. Né? Se a gente botar 40 metros por segundo, o negócio vai ficando pior ainda. Então, a gente tem que perceber, né, essa questão de aumento de velocidade, e aonde, inclusive, tem várias questões, como eu te falei, da revisão da norma, da isopleta, que o negócio fica travado, é porque projetista e construtora quer a velocidade mais baixa. Tem gente que está fazendo pesquisas com relação ao vento que quer aumentar a velocidade. E aí, se você aumenta, no lugar de 30 para 35, cara, já aumentou 36% os esforços naquele local. Antes era um valor e fez aumentar 36%. É um número significativo para a construção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para poder... a gente tem que tomar muito cuidado na hora de chegar, no caso, estou falando da norma, para que realmente o que está ali na norma seja verdadeiro, e não seja para favorecer um lado, nem favorecer o outro lado, por exemplo. Né? Porque se os esforços aumentarem, quem vai sair ganhando é quem tem que vender concreto, vender aço, etc., porque as coisas
as estruturas vão ter que aumentar muito, não é? Deixa eu ver aqui as perguntas. Se aumentar só 1 metro na velocidade, já dá 6%, professor. Você vê. 1 metro aqui nos 30, né? Se você botar, sei lá, em 20 metros por segundo, é uma outra relação. Se botar 31, já dá 6%. Então, exatamente. Aí, Camila, voltando aqui naquela questão da moeda, é isso mesmo, Camila, que pelo que você escreveu, é exatamente isso que eu entendi. Né? A resistência embaixo é muito maior do que em cima. Por quê? Porque tem um atrito maior embaixo e também tem a pressão das moedas de cima. Tenta fazer isso com um monte de moeda para poder tirar dúvida. E com relação a Camila que perguntou se essa resposta que eu dei de 1,36 dá 36%, é porque é exatamente isso, Camila, que a gente faz, né? A gente divide um número pelo outro e subtrai do número 1. Aí aquele retorno, o que sobrou ali, multiplica por 100 e você já vai ter o valor em porcentagem, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente já olha para o número, que nem o Claudio Honor. O Claudio Honor, ele tem muita experiência de obra e tudo mais. Aí ele pegou a calculadora, deu 1,36 e já falou, é 36%. Se por acaso ele tivesse feito o cálculo e desse 0,8, ele falava, opa, é 80% ou houve uma diminuição de 20%. Então, são essas questões, tá certo? E a gente vai praticando isso aqui também para ir para frente. Então, primeiro eu quero destacar aqui, teve mais uma pergunta que deixa eu responder. O Eliel, eu acho que estava me ajudando, né? Pode falar. Uma pergunta. Eu sei que é bem comum, na verdade, em lugares como São Paulo, acontecer daqueles telhados de alumínio e de amianto, né? Eles voarem. É bem comum, né? Mas, por exemplo, uma estrutura maior, como, sei lá, um viaduto, não os viadutos gigantes, né? Que eles são colocados pré-moldados. Tem alguma possibilidade de um equipamento desse chegar, ser deslocado? Bom, quem que fez a pergunta? Só para eu me orientar. Oswaldo. Tá bom, Oswaldo. Oswaldo, viadutos, por exemplo, tem possibilidade sim. Né? Na aula passada, por exemplo, eu mostrei uma ponte, né? A ponte de Tacoma, não sei se você estava. E a ponte Rio-Niterói vibrava com o vento. Tiveram que botar amortecedores na ponte Rio-Niterói para evitar a vibração, que era uma vibração de 60 centímetros para cima e 60 para baixo, dava 1,20 m no total, quando dava um vento transversal na ponte de 50, 55 km por hora. Vê, é um vento fraco, 50, 55 km por hora. Então, tudo isso ocorre. Normalmente, o que acontece? Normalmente, as estruturas, os edifícios, pontes, etc., eles são bem projetados para vento. Normalmente, se for uma ponte muito complexa, você vai levar para túnel de vento. Uma ponte mais simples, o calculista já vai pensar em tudo isso, vai colocar os amortecedores lá, tanto para evitar problema ligado ao trânsito, né, como também com vento. Então, é mais raro um edifício ter um acidente, é raro uma ponte ter um acidente. Tá? A ponte Rio-Niterói, por exemplo, o Maracanã que vibrava, ou o Morumbi que vibrava, oscilava com as pessoas pulando, isso é por quê? Primeiro que quando eles foram construídos foi pensado, por exemplo, a ponte Rio-Niterói num certo nível de tráfego, né? E o Morumbi num certo nível de pessoas. Com o tempo, o concreto, além dele ir mudando algumas características com o tempo, também aconteceu de mudar o tipo de público que vai para estádio, por exemplo, o pessoal passou a pular mais, e também passou a mudar algumas, no caso da ponte, o trânsito eu acho que foi maior do que o previsto. Então houve necessidade de fazer intervenções. O Morumbi teve intervenção, colocando amortecedores, a ponte Rio-Niterói também teve intervenções colocando amortecedores. Agora, e o galpão, né? O galpão tem uma outra questão, que o pessoal dimensiona, às vezes, quando você vai botar uma telha metálica, o projetista dimensiona tudo certinho, projeta tudo bem, vê as grandes sucções de vento que vai ter naquele galpão, só que, às vezes, os sistemas de fixação comprados não são adequados. Às vezes o pessoal compra um sistema diferente,
O cara especifica tal presilha, me fugiu o nome agora do sisteminha, e na hora do pessoal instalar, instala outro. Às vezes até compra certo, mas o cara, na hora de instalar, instala outro, que é um problema de controle de qualidade. Já o de amianto, por exemplo, aí não tem muita solução. Se você for pensar de fibrocimento, ou mesmo amianto antigo, ou telha cerâmica, aí não tem muita solução, porque esses sistemas você não consegue fixar muito bem. Então, se der um vento muito forte, ele vai acabar arrancando aquela telha de fibrocimento, ou de amianto, ou uma telha cerâmica. Tá? Essa questão da qualidade, né? O Cláudio Lô, que é esse nosso parceiro aqui, que tem falado bastante, e ainda bem que ele sempre fala bastante. Por exemplo, no semestre passado, ele me perguntou um caso que não tem a ver com vento, era sobre cabos. O pessoal tinha que instalar um cabo de uma determinada polegada num poste, eu acho que era um... Agora não me lembro se era 3/8, e ele só tinha um cabo de meia polegada. Aí falaram assim, não tem o de 3/8, vamos instalar o de meia mesmo. É pequena a diferença. Instalou o de meia e o poste caiu. Né? Porque às vezes o pessoal troca o sistema de fixação voltando para o telhado, achando que vai estar tudo beleza, e aí dá problema. Né? Se você botar abaixo do especificado, você tem problema. Tá? Oswaldo, me diz se eu consegui te responder ou não. Bom, o pessoal ficou em silêncio aí, eu vou seguindo em frente. Não, professor, desculpa. Te agradeço. Aqui na aula passada eu não consegui ver, porque eu tive um probleminha, mas Tá beleza. bom. Obrigado, viu? Nada, até mais. Então, olha, o primeiro ponto, então, é pressão dinâmica, algo que a gente vai utilizar. Vai calcular a força do vento, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a pressão. Né? E depois que calcular a pressão dinâmica, aí a gente vai partir para o cálculo da força do vento. Tá? Aqui eu estou botando os detalhes que eu vou ensinar toda essa parte para vocês, a distribuir esse carregamento aqui. Hoje eu vou falar tudo por alto, né? Hoje é uma noção geral do que a gente vai ver. Mas na hora de calcular a força do vento, o que eu levo em consideração? Olha, é a pressão vezes a área. Então, toda força é pressão vezes área. Força vai ser sempre isso, pressão vezes área. Só que no caso do vento, tem que entrar um fator que é a aerodinâmica da edificação, tá? Que é o CD, vai ser CD, CP, depende do que a gente vai calcular. Então, essa letrinha pode mudar, mas no fundo é um número, que tipicamente fica na faixa de 1, às vezes chega a 1,5, às vezes chega a 0,6, tá? Mas fica oscilando aí em torno de 1, que é o coeficiente aerodinâmico, que tem a ver com o formato da edificação e tem a ver com a altura da edificação. Então, na hora de calcular a força do vento, como é que vai fazer? Pressão vezes área. Tá? A área, no caso, da superfície que ele está interagindo no edifício. Hoje eu vou dar um foco bom aqui, né, se der tempo, em como que a gente começa a obter o CD. Tá? Então, é isso que eu espero chegar hoje na aula. E aqui estão os termos de cada um deles. Então, o CD é um coeficiente aerodinâmico que depende da forma da estrutura, da altura da estrutura, né? E ele não tem unidade. Quando eu falo forma, por exemplo, pode ser retangular, pode ser cilíndrico, pode ser um edifício cônico, né? Às vezes você faz um edifício desses muito altos, que a parte de cima dele é cônica. Então, tudo isso, você vai ter um valor de um CD específico para cada uma dessas estruturas. O que é a pressão dinâmica ali naquele ponto, certo? A área da superfície, e ρ é a densidade. Na norma, a gente só usa o ρ para o vento, né, o ρ para o ar, 1,226. Até quem viu essa apresentação minha anterior deve ter visto eu botar aqui 1,2253. Só que a próxima versão da norma ela já vai deixar 1,226 citado lá. Então, para todo cálculo no Brasil, o que a norma de vento fala é usa ρ 1,226. Com isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, olha, na hora da gente estudar a distribuição de pressão num edifício, se vai ser sempre 1,226, se a pressão é sempre ρV ao quadrado dividido por 2, então, dividir 1,226 por 2 vai dar sempre 0,613. Tá? Então, na hora da gente calcular a pressão do vento, nós sempre vamos fazer 0,613 vezes a velocidade ao quadrado.
Tá? Isso aqui eu estou falando hoje, né? Se der tempo hoje, a gente vai fazer exercícios também, já para calcular essa parte da pressão, senão a gente vai deixar esses exercícios para começar a trabalhar na próxima aula, certo? Aqui a Maria só fez um comentário sobre a questão do amianto, ela falou que o STF proibiu o comércio do amianto em 2017. E, Maria, eu achava que tinha proibido no início dos anos 2000, tá? Que já havia um assunto com relação a amianto lá no início dos anos 2000, tá certo? Então, se o STF só proibiu em 2017, eu acho que demorou muito, né, para poder proibir, porque a lei ficou aí, né? Ficaram estudando muito tempo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. É sempre bom ter essas informações, né? Ainda mais com data, assim, que o pessoal saber. E se alguém não sabe o motivo da proibição do amianto, é porque ele foi... vou ler o que a Maria comentou aqui, porque o amianto ele tem umas características, né, cancerígenas, principalmente para quem produz, né? E para quem está em casa, eu não sei se tem problema, mas para quem está trabalhando ali, ele tem essas características e aí eles proibiram geral. Tá. Tá, então havia sido proibido antes uma outra característica. Maravilha, tá bom? E aí, pessoal, olha, quando a gente vai calcular essa velocidade, você fala assim, peraí, mas que velocidade do vento que eu vou trabalhar? O Gilder falou para mim agora aqui 30, 35, mas como que eu vou chegar nessa velocidade? E eu ainda estou mostrando aqui um detalhe que é VK, né, que é chamado de velocidade característica. Então, no final das contas, o que você vai ter que trabalhar é com o VK, chamado velocidade característica, que ele vai ser um produto de todos esses termos. E eu vou ensinar como que você obtém cada um deles. Infelizmente, eu vou ter que ensinar pela norma de 88, porque a atual, ela tem alguns termos desses que não estão atualizados, tá certo? Então, o que é o VK? Eu vou pegar o V0, acho que eu escrevi aqui embaixo, que é a velocidade básica do vento. Isso aqui você vai pegar um mapa chamado mapa de isopletas na norma de vento e vai ver. É Rio de Janeiro, você vai ver qual é a velocidade que você vai botar para o Rio de Janeiro, que é o V0, que está no mapa do Brasil, na norma de vento. O S1, que é o fator topográfico, o S2, que tem a ver com a categoria... Quando a gente fala categoria do terreno, é dizer se você vai fazer uma construção num sítio, num terreno plano, só com grama, com plantação de trigo baixinha, ou se você vai fazer a construção num local que já tem casas, mas casas espaçadas, tem umas granjas, se tem edifício alto. E o S3 é um fator ligado com... Aqui embaixo, vejam que eu escrevi relacionado com a possibilidade de ocupação da edificação. Mas o S3 tem uma outra relação, que é com a vida útil da edificação. Tá? Eu antigamente, eu e mais o pessoal de muito túnel de vento aí, pensava que estava ligado só com a possibilidade de ocupação. O que quer dizer isso aqui? Se a edificação vai ter muita gente, se quase ninguém entra nela, e aí entra o número para o fator S3. Só que nessa revisão da norma, eu vi que os projetistas eles tinham uma outra visão, que o fator S3 é ligado ao tempo de vida daquela edificação. Se você vai projetar algo para 50 anos, 100 anos, 200 anos, etc. Então, a gente vai conversar também sobre isso daqui, tá? Agora, pensando nessas informações, o que nós vamos ter no caso do vento? Lembra? Essa imagem eu mostrei na aula passada. A primeira coisa é como que a velocidade aumenta com a altura. Se você está o vento, por exemplo, do mar, de uma cidade pequena, com casinhas e algumas árvores, ou de uma cidade bem grande, com edifícios. A forma como ele aumenta aqui com a altura, isso está relacionado com o fator S2, né? Como eu falei ali atrás. Então, o fator S2 é que vai me dizer como que eu vou calcular a forma como a velocidade do vento vai aumentar para essa situação muito industrializada, muito verticalizada, para uma cidade pequena ou para o vento do mar. Então, indo passo a passo. Antes de eu seguir em frente, deixa eu ver se tem perguntas. Ninguém escreveu pergunta. Oi, pois não.
Não tem um mapa também eletrônico que mostra essa dissipação do vento? Não é interessante usar ele? Primeiro, eu vou tentar te responder, mas deixa eu ver quem foi que me perguntou. Foi Oswaldo de novo? Isso. Tá. Oswaldo, repete, você falou que você tem um mapa eletrônico? Isso, é que. Do vento? Eu não vou saber. Um site. Que ele vai mostrar como o vento está se comportando. Ah, não. É legal a tua pergunta, legal, porque eu ia acabar passando direto aqui. Esse mapa, Oswaldo, eu vou responder o que você falou. Esse mapa é o que dá mais briga na norma. É o que nós estamos brigando desde 2015 e até hoje não chega num consenso, tá? Porque esse mapa aqui não é aquele se o vento está vindo do sul, se hoje está a 2 metros por segundo, se a previsão para amanhã é 8 metros por segundo, não é isso. Também não é o mapa que a gente encontra por aí para parque eólico, que existe o mapa de vento também para parque eólico, onde ele te dá os ventos médios de cada estação do ano, pensando no potencial que o Nordeste tem para geração de energia eólica, que o Sudeste tem para geração de energia eólica, que o Centro-Oeste, etc. Tá? Esse mapa aqui, ele te dá a seguinte característica. Ele te dá qual é a velocidade máxima que você vai ter que utilizar no seu projeto, pensando que você está projetando uma edificação, que essa situação desse vento máximo pode ocorrer uma vez em 50 anos, tá? E que a rajada do vento vai durar 3 segundos. Então, esse mapa aqui é um mapa diferente desse que você citou. É um mapa para projetar um edifício. Tá? Por exemplo, quando eu chego... Oi? Pode falar. Professor, uma pergunta. Esse mapa, né, que é o mapa de isopletas, que a gente segue de acordo com a norma, né? Isso. Ele, não podemos dizer que ele está antigo, perto das ações do vento que nós temos hoje, aplicado nas edificações? Não, tá sim. Quem que falou? Rafael Ferraz. Rafael, ele está antigo e é o que eu estou falando. Esse aqui é o cara que está dando mais briga na norma. O principal motivo da gente fazer a revisão da norma, que começou em 2015, é esse mapa, e ele é totalmente antiquado. Olha, a norma é de 88. Esse mapa aqui foi feito, se eu não me engano, com dados entre 1950 e 1974. Então, você vê, ele foi com dados de vento do Brasil de 1950 a 1974, para a norma de 88. E a gente usa esse mapa até hoje. Por que eu estou dando esse exemplo, professor? Porque nós trabalhamos com vários clientes na minha empresa, né? Então, a gente teve um cliente, que no caso auxiliar Avon, unidade de Cabreúva. E aí a empresa que dimensionou a parte de esquadria, né, da fachada, houve um evento que aconteceu no dia e a fachada inteira arrebentou, que era tudo de vidro. E aí a gente depois teve que fazer as avaliações dos cálculos que foram feitos, tal, foi seguir tudo de acordo com a norma. E aí depois foi um estudo mais aprofundado, e aí eles verificaram que a velocidade do vento que foi aplicado nesse dia foi muito superior ao que a norma estava recomendando. Sim. E aí a gente acabou percebendo que realmente está defasada a norma, né? Não, esse mapa aqui é um problema. Esse mapa é um problema e, infelizmente, a gente espera que na próxima reunião, que eu acho que nós estamos agora em agosto, né? A próxima reunião deve ser final de setembro ou início de outubro. A gente espera que o pessoal consiga chegar num acordo, tá? Porque é o que o secretário da norma já falou. Se não chegar num acordo em qual vai ser o novo mapa, né, e algumas velocidades são maiores, se não chegar no acordo, vai ficar isso daqui. E aí, olha o problema para o Brasil. Vê você me relatando aí um problema que a tua empresa passa. Né? Várias outras empresas com diversos tipos de projetos ficam reclamando também que não se chega num acordo. E, até onde a gente sabe, a ABNT não abre votação do tipo botar o mapa A estudado por não sei quem e botar o mapa B estudado por não sei quem, para que a população, né, quem vai usar a norma, possa escolher qual é o mapa que ele acha mais adequado. A BNT não abre isso. Então, os grupos vão ter que chegar num acordo para ver qual vai ser um novo mapa. Tá certo? Mas isso aqui é totalmente antiquado. Isso aqui é um problema. E aí eu vou até
falar mais coisa aqui sobre ele. Vou até tentar abrir o vídeo, que me pediram para eu abrir o vídeo, ainda mais que eu estou parado aqui numa única tela. Pode falar, Cláudio Alô. Ela induz você ao erro, né? Não, assim, ela não induz a erro, mas eu vou comentar aqui uns probleminhas dela, tá? E aí, se eu não chegar onde eu queria hoje, eu vou ter que refazer o formulário de hoje das perguntas, tá? Que a minha pergunta estava relacionada com coeficiente de arrasto, mas não tem problema não chegar. O que importa é que a gente possa trazer as informações e vocês assimilarem. Então, esse mapa aqui, por exemplo, eu vou explicar vários pontos. Então, o que a gente usa para projeto hoje? Tá vendo? Esse 30 que está aqui fora. Os números grandes que estão aqui é o da velocidade em metros por segundo. Então, esse aqui, ó, 30 metros por segundo. Esses números grandes são da velocidade. Então, esse mapa, ou o próximo que vier... Pois não, pode falar. Aqui é o Marcos Farias. A sua tela está compartilhada? A minha tela está compartilhada, que quando eu abro o vídeo, parece que dá uma quebrada no compartilhamento, né? Não, tá normal para mim, professor. Tô conseguindo ver de boa. Também está normal. A grande maioria vê. Tá normal, alguém, quando eu abro o vídeo, alguém perde a informação. É isso mesmo, professor. Dá mensagem que a sua internet está cortando meio que de propósito para rodar o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem, vai ficar sem a minha imagem. Professor, pois não? daria para o Washington fechar o vídeo, o microfone dele está aberto. Então, não sei se o Washington fechou, mas eu vou fechar aqui. Fechei todo mundo, deixa eu ver se eu me fechei também. Eu acho que não, né? Eu acho que eu estou normal aqui, né? Dá para ouvir o senhorzinho, professor. Então, beleza. Então, professor. Oi, pois não. Desculpa, só uma pergunta rápida. Naquela fórmula que o senhor passou, acho que é S1, S2, S3, né? Ele considera, então, por exemplo, o local que a pessoa está. Por exemplo, se você pega num condomínio fechado, com, sei lá, 20 torres, aí aquela torre do meio, ela vai ser considerada, então, com a estrutura menor do que as torres que vão ficar nas pontas? Não, é tudo igual. O que vai mudar aí, eventualmente, é o cálculo ligado à turbulência. Mas aí a gente vai chegar lá também, tá? Perfeito, obrigado. Vamos ver se eu chego hoje ou não. Então, olha só. Essas velocidades, então, são as velocidades de projeto. Se eu quiser projetar algo, por exemplo, aqui para... Eu vou pegar Brasília. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, Brasília. Qual a velocidade que eu vou projetar Brasília? 35 metros por segundo, que é a possibilidade desse vento ocorrer uma vez a cada 50 anos, com uma rajada de 3 segundos. Esse número 35 é o meu V0, que eu botei aqui em cima. Ó. Tá vendo? Esse 35 é o V0. Acabou o cálculo por aqui? Não, isso é só um número. Esse valor ele vai aumentar ou diminuir em função da altura do edifício. Aí a gente vai chegar lá. Mas a gente estava comentando sobre o problema desse mapa de isopletas. Que está aqui, ó, mapa de isopletas. Qual que é o problema? Havia pouquíssimas estações para tirar esses dados. As estações de onde foram tirados os dados são essas com o número pequenininho que vocês estão vendo aqui. Está vendo? 14, 28. Esses númerozinhos aqui são das estações. E, além disso, tem toda essa faixa cinza aqui, grande. Nessa faixa cinza grande, não tem dado confiável daqui. Então, como não tem dado confiável, a norma fala, usa 30 metros por segundo, mas não sabe quanto é que está aqui dentro. Tá vendo? Todos esses... Estou aqui, ó. Amapá, Acre, Tocantins, etc. O pessoal não sabe o que está acontecendo. Ceará, o pessoal não sabe o que está acontecendo aqui. Aí fala, bota 30 metros por segundo. Por quê? Porque esse mapa tem pouquíssimas informações. Hoje, né, tem um engenheiro chamado Matthew Valles, ele é australiano, fez o doutorado dele aqui no Brasil, exatamente para estudar todos os dados de vento do Brasil, e ele tem um mapa bem discretizado, um mapa com muita informação. Tá? E aí a gente consegue ver, hoje em dia a gente tem um monte de dados, mas o mapa do Matthew, que ele passou 5 anos estudando para fazer o mapa, ainda não está sendo aceito por um desses grupos, e aonde tem uma certa discussão, que eu volto a dizer, esperamos
que para a próxima reunião, acho que de outubro, a gente consiga acertar isso daí. Então, esse mapa aqui é cheio de problema, mas é o que está hoje. Então, assim, você vai projetar um vento para São Paulo, você vai utilizar uma velocidade do vento relacionada para São Paulo. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Tá? São Paulo está no pacotinho aqui dentro. O São Paulo estaria nessa linha do 40. Tá? Mas São Paulo a gente usa 38 metros por segundo. Houve um engenheiro antigo, Mário Franco, que faleceu ano passado, que o Mário Franco falou, não, para São Paulo eu vou usar 38 metros por segundo, e todo mundo usa. Tá? Mas a linha dele é uma linha de 40. Brasília está na linha de 35. Né? O Rio de Janeiro está entre aqui, olha, está nessa linha do 30 a 35. Tem gente que interpola. Interpola quer dizer o quê? Você está entre 30 e 35, pela posição do Rio de Janeiro, deve ser 33. Né? Tem gente que faz isso, tem gente que fala que não pode, porque não tem dados confiáveis por essa isopleta para botar 33, então tem que botar 35 para o Rio. Então você já vê que o próprio projetista já não vai se entender, porque esse mapa aqui é um mapa complicado, tá certo? Em outras aulas, eu posso até mostrar o mapa do MEFIO e uma outra proposta que está sendo feita para vocês verem melhor, mas hoje eu não quero entrar nesse detalhe. Essa região aqui do Rio Grande do Sul, olha, 50 metros por segundo. Essa região em específico, onde está passando essa linha aqui, né, é onde tem muita torre de transmissão de energia elétrica, porque aqui passa o Rio Paraná, né? O Rio Paraná passa por aqui assim, e tem muita hidrelétrica aí, tem muita torre de transmissão para levar as energias para a energia elétrica, para o pessoal, e torre de transmissão cai muito, por sinal. Né? Dá um vento, o downburst, que eu falei na aula passada, dá muito downburst, derruba muita linha de transmissão. E depois eu até entro mais detalhe com relação a essa parte do vento. Eu não sei que alguém queira fazer alguma pergunta aí, né? Tá bom, então olha. O Natan me perguntou o nome do engenheiro que está fazendo. Na verdade, ele já fez, tá? É Méfio, ou Mátio mesmo, acho que o pessoal fala Mátio, com um T ou com dois. Eu acho que é com um T só, tá? Agora estou na dúvida. Mátio Valles. Tá? Ele é um australiano. Se não é com dois T's, é um só. Tá bom? Depois eu até mando o site. Ele fez, deixou tudo público, ele hospedou tudo, e para o pessoal poder acessar. Tá, eu acho que eu respondi a pergunta da Bianca. Se eu não respondi, Bianca, você me diz aí, tá certo? Respondeu sim, professor. Beleza, deixa eu ver aqui uma pergunta do Natan. Então, o Natan falou assim, a maior velocidade desse mapa é 50 metros por segundo. Pode admitir uma maior? No momento, não, Natan. E nas outras propostas, também não tem velocidade maior do que 50 metros por segundo. Já é uma velocidade bem, bem elevada isso daqui. O que às vezes acontece, assim, de o pessoal falar, como o Rafael falou agora há pouco, aí eu teria que ver onde foi construído esse projeto do Rafael, já adiantando até aqui para essa imagem do talude, porque, de repente, a edificação foi construída sobre um talude, sobre o morro, foi construída em terreno plano. Isso tudo vai influenciar bastante na velocidade do vento. Então, aqueles 50 metros por segundo é a velocidade básica. Dependendo da altura do teu edifício, aquilo vai virar 60 metros por segundo, 70 metros por segundo, dependendo da altura do edifício. Por quê? Eu tenho que pegar a velocidade básica, que é o V0, e multiplicar o V0 pelo S1, pelo S2 e pelo S3, que é o que eu vou falar na sequência, tá certo? Então, no caso do Rafael, se ele quiser depois me mandar uma foto do local para eu ver, né? Aí, vendo a foto do local, eu vou ver se, puxa, realmente houve um problema nessa norma, e aí eu posso até pegar esse dado, Rafael, levar para a comissão que eu estou, para falar para eles, olha, vocês estão falando que não tem acidente, que não tem maiores problemas, aí mostra o teu caso para o pessoal. Ou se, de repente, foi construído em cima de um talude, aí tem que ver se a pessoa considerou o vento do talude corretamente, né? Sim, professor, eu tenho os dados, eu tenho as fotos, tenho a fachada totalmente danificada, é um terreno plano, mas eu caminho, sim, essas informações para você depois. Tá bom. Você pode me mandar por e-mail, pode me mandar no Teams particular, tá? Se Tá bom. não for sigiloso, se for sigiloso, não me mande, tá?
Porque a gente tem que respeitar as questões de sigilo também, tá bom? Sim. Tá bom, Então, obrigado. Então, ali eu falei do V0. Né? Agora, só que também tem o quê? Tem a questão de fator topográfico. Por exemplo, quando o terreno é plano, aquele fator S1, que eu vou multiplicar lá atrás, vai ser 1. Vou multiplicar por 1. Ou seja, a minha velocidade não muda se o terreno for plano. Mas e se for um talude? Se for um talude, percebam, né, nesse desenho esquemático aqui, que está mostrando o seguinte, olha, do plano, aquele perfil de velocidade que eu mostrei para vocês, como que ele vai crescendo do solo com a altura. Mas quando ele sobe uma inclinação, o que acontece? Ele começa a aumentar a velocidade na parte de baixo. Eu acho que eu vou explicar na próxima aula, se alguém me perguntar por que aumenta a velocidade, porque eu esqueci de colocar isso aqui. Então, vai subindo uma inclinação, embaixo a velocidade vai aumentando, até que, a partir de uma determinada altura, ele volta ao normal. Então, quando você sobe um talude, você vê nessa posição aqui, olha a diferença de velocidade que tem. Você tem uma velocidade muito maior, logo no início do talude. Vamos supor que para essa altura aqui, aí eu vou desenhar um galpãozinho aqui embaixo. Tá? Vou tentar desenhar aqui um galpão. Vou desenhar assim, tipo 2A comum, um galpão, uma casa. Então, ele tinha uma determinada velocidade aqui. Aí você percebe que eu fazendo ele com a mesma altura aqui, olha a velocidade. Não é mais essa velocidade desse tamanho. É a velocidade com essa largura toda. Se antes aqui era, vamos supor, 10, por exemplo, aqui passou, vamos dizer, para 20. Né? Dobrou a velocidade. Se você dobra a velocidade, vamos pegar 10 e 20. 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado, 400. Aumenta 3 vezes a força do vento na estrutura, percebe? Então, quando o vento vai afunilando, né, professor? É exatamente isso. Ele vai afunilando e depois ele vai se recuperando. Tá? E aí você vê, se eu faço uma construção sobre um talude, e logo na cara do talude aqui, ó, acabou de subir, já faço, eu tenho uma velocidade muito maior. O número que eu falei foi um número qualquer, mas a gente vai aprender a calcular esse número. Na medida que ele vai andando sobre o talude, ele vai o quê? Ele vai se recuperando, ele vai voltando ao normal. E ele só volta totalmente ao normal quando ele chega numa posição que é 4 vezes a altura. Então, se a altura do talude era 10 metros, em 40 metros de comprimento depois, ele voltou ao normal. Aí você projeta normalmente. Mas antes disso, você vai projetar para uma velocidade maior. Se for na cara do talude, é um determinado aumento. Se for na metade, um outro aumento. E para qualquer posição que você tiver aqui, você vai calcular esses valores com um pouquinho de diferença. Tá bom? Essa imagem que eu estou colocando aqui já é uma imagem que vai sair na nova versão da NBR 6123. Tá? Quem pegar a versão de 88 vai ver uma imagem um pouquinho diferente lá, que não é ilustrativa. Aí, inclusive, eu que sugeri para trocarem para essa daqui, que é uma versão. Aí o pessoal trocou, que era a versão parecida com a da norma americana, que tinha a ilustração muito melhor. Então, no caso, né, de talude, que está lá atrás, a gente viu como que aumenta. E no caso de morro ou de vale? Morro ele aumenta igual para o topo do morro, só que na medida que você vai, o vento passou pelo morro, ou seja, agora vai ter o quê? Um vale, né? Tem uma descida e um vale. No vale, aí já é menor o valor da velocidade. No caso do vale, por exemplo, o fator S1 é 0,9. Por quê? Porque o vento vai passar aqui e ele já não vai atuar em uma determinada região do vale, ele já não vai atuar tão forte quanto era aqui fora, né? Porque o vale dá uma certa protegida. Aí o valor S1 no vale, ele, pelo menos, né, na versão de 88, ia para 0,9. Na versão nova que vai sair, isso aqui, se vai ser diferente de 0,9, não está definido ainda. Mas, de qualquer forma, assim, eu estou passando essas... você vê aqui, olha, parece que já estão querendo trazer para 1 de novo. Mas eu não sei se isso aqui está definido, não, tá? Só que, assim, o que eu estou falando para vocês, mesmo que seja baseado na norma de 1988, você vai, quando você pegar a norma nova, eu espero que você consiga se adaptar bem a essas alterações que estão ocorrendo. Tá certo? Porque se você entendeu o conceito, depois vai mudar o quê? Depois só vai mudar número.
né? E volto a dizer, por essa imagem eu estou achando que querem botar o S1 no vale igual a 1, mas tem gente que tem algumas discussões. Provavelmente vai prevalecer o S1 igual a 1, né? Mas tem gente que tem algumas considerações. E aí eu vou até falar por que deve prevalecer esse 1 mesmo que está aí, né? Vou respondendo aqui ao Natan, porque essa norma, a ABNT diz que tem que sair até o final do ano, Natan. Tá? Então, até o final do ano, ela tem que estar finalizada, com consenso ou não. O que não se chegar ao consenso volta, vai permanecer o de 88, e aí, no início do ano que vem, eles mandam para consulta pública. Eles deixam pública lá no site da ABNT, o pessoal chega, vai, opina, vê se está tudo ok, dá um tempo para isso, não lembro se são 3 meses ou 6, aí depois desse tempo está finalizada, e ela então é publicada. Tá bom? Professor, quem participa desse comitê aí? Olha, qualquer pessoa pode participar. Tá? Qualquer pessoa pode entrar lá, assistir às reuniões, participar, né? E, normalmente, qual que é o público que tem? Né? Seja de qualquer norma, né? Voltado para a construção civil, por exemplo. Você tem as construtoras que vão atuar, tem normalmente os professores, o pessoal, no caso de túnel de vento, né? Tem equipes de túnel de vento participando, tem a gente, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, quem é de túnel de vento participa, sempre, ou quando eu falo participar, vai estar sempre na reunião, lê o material, faz sugestão, né? E tem os projetistas. Então, normalmente, pensando aqui numa questão de norma do vento, quem tem é isso? Professores, pessoal de túnel de vento, construtoras e projetistas. Na norma de desempenho, era parecido. A norma de desempenho, o que tinha? Fabricante de material, né? Porque o cara da porta estava interessado em que a porta dele entrasse. Fabricante de janela. Então, norma de desempenho, que foi publicada em 2015. Fabricante de material, construtora, projetista e o pessoal de faculdade, né? Professores, pesquisadores. Então, normalmente é esse pessoal. Mas toda reunião é aberta. Você pode entrar no site da ABNT, procurar essa norma aqui e ver como que você pode fazer para participar, ter acesso ao link e vai lá e assiste, certo? Beleza, professor. Vou assistir. Tá bom? Assiste, porque... E agora, que está sendo tudo online, inclusive está com um público muito bom. A gente fez um ano atrás, foi em outubro do ano passado, a gente fez agosto do ano passado, faz exatamente um ano, que tinha quase 400 pessoas, porque todo mundo achou que essa norma ia sair ano passado, e não saiu. Então, houve uma reunião em agosto com quase 400 pessoas, o final dela foi só briga por causa da isopleta, daquele mapa de vento. Mas as reuniões que a gente está fazendo agora a cada 2 meses está com excelente público, fica variando de 60 a 100 pessoas. Presencialmente, nunca dava mais do que 30, 20 pessoas. Então, está bastante interessante e, como falei, é aberto. Então, qualquer um pode ir lá assistir e ficar à vontade para participar. Tá bom? Então, esse aqui é o fator S1. Nós vamos aprender a calcular para cada situação qual é o valor do S1. E o último fator aqui, o fator S3, que aí eu já vou fazer a alteração no meu slide, que eu botei aqui, olha, ligado à ocupação, né? E, como eu falei, tem gente que nem gosta de pensar na ocupação, tem gente que gosta de pensar na tempo de vida útil, a edificação. Então, o fator S3 ele está relacionado com isso, com tempo de vida útil da edificação. Deixa eu tentar acertar aqui a figurinha. Eu não vou nem ler o que está escrito aqui, primeiro porque vai mudar, né? E quando a gente chegar nos cálculos específicos, aí eu mostro. Mas tem várias divisões, né? Se você tem uma edificação que precisa de maior segurança, que ela tem que durar mais, né? Deixa eu botar aqui. Aí. E aí você vai multiplicar, dependendo da situação, você vai multiplicar por um fator 1,1, por fator 1, por 0,95. Essa tabela aqui, com certeza, ela já era. Tá? Vou até rebuscar aqui, olha. Não vale mais. Ou não vai valer na próxima norma, né? Não vale
na versão revisada. Tá? Então, isso aqui foi por terra, tá? Isso com certeza vai ser mudado. Só que a versão nova, olha como é que está. Essa aqui é a versão atual. Até fevereiro, tinha os numerozinhos aqui, tipo 1,1, como estava lá. Mas na reunião de maio, houve muitas discussões, e aí você pode ver que tiraram os números. Qual vai ser o novo número que vai aparecer aqui? Não sabemos. O que a gente sabe é que você vai continuar usando o S3 igual a 1, naquela multiplicação lá pelo V0, para edificações residenciais, hotéis, comércio, indústria, ou seja, uma edificação que você está prevendo um tempo de vida de 50 anos, que é o tempo normal, né, que a gente sempre prevê, a isopleta também é 50 anos. Então, estou prevendo o tempo de vida da edificação para 50 anos e ela vai ter gente morando lá dentro. Né? É um comércio, está sempre alguém lá dentro. Uma indústria que está sempre com um monte de gente lá dentro trabalhando. Nesses casos todos aqui, o fator S3 é o número 1. Daqui para baixo são números que vão ficar menores. Só que aí depende, por exemplo, edificações não destinadas à ocupação humana. Não só você tem um tempo de vida aqui previsto menor, como também, se não tem gente, se ela cair, não morre ninguém, em princípio, né? Então, com isso, você pode diminuir esse fator, que vai diminuir bastante a força do vento, ou seja, diminui bastante o projeto. Então, vou projetar um silo, vou projetar, sei lá, um local onde não circulam pessoas. Aí você diminui o seu projeto. Você vai botar um muro numa região onde não vai ter ninguém circulando. Você vai projeta aquele muro com a carga de vento menor. E como é que você consegue diminuir a carga do vento? Com o fator S3, tá certo? Esse fator S3, então, ele te dá exatamente essa característica do... Deixa eu fazer uma troca aqui. O fator S3 te dá essa característica, que está relacionado, de certa forma, com a segurança daquela edificação. Quando a gente fala aqui a ocupação, isso vai estar relacionado com a segurança da edificação, além, né, do tempo de vida útil. Deixa eu verificar como é que está aqui. É exatamente isso, Bianca. A Bianca já achou o link da tese do Matthew Valles. Ela escreveu aqui no chat, Wind Tips. Então, o Matthew, ele fez uma coisa muito legal, porque muitas vezes o pessoal faz o trabalho de doutorado, ou mestrado, o que for, e publica a tese. Deixa a tese até pública. Mas o Matthew, ele deixou todos os dados que ele analisou nesse site aqui. E aí você vai ver que tem um mapa do Brasil. Eu vou, na verdade, olha, são 19h15, então eu não vou avançar mais, que eu ia explicar o S2, como é que a gente calcula o S2, eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu vou pegar aqui o link do Matthew, vou abrir esse link dele. Espera só um pouquinho. Eu vou abrir o link, depois vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, né, que alguns colegas vão sair agora, eu vou respeitar 19h20 para o pessoal sair, mas eu fico aqui até as 20 horas tirando as dúvidas que vocês tiverem, os comentários, eventualmente me dando sugestão para as próximas aulas também, para eu trazer para vocês, tá certo? Então, deixa eu encerrar a minha apresentação aqui e vou trocar a tela. Vou trocar a tela, pera só um pouquinho, aí já apareceu eu inteiro aí, né? Eu fecho uma, abre o outro automaticamente. Deixa eu abrir aqui o Wind Tips. Então, olha, espero que vocês estejam vendo esse mapa do Matthew aí. Se alguém não estiver vendo, me fala. Qual a primeira coisa que você repara em relação àquela isopleta? Olha essas bolinhas aqui, ó, amarela e dessa outra cor que tem. Isso é a estação meteorológica que o Matthew analisou. Né? Você percebe que é uma outra ordem de grandeza em relação a antes. Antes tinha uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina. Agora, olha a quantidade no Rio Grande do Sul. Olha a quantidade de Santa Catarina, Paraná.
Olha a quantidade aqui, olha, no Centro-Oeste, que tinha 3 ou 4, olha a quantidade no Nordeste como um todo, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, etc. Vejam a quantidade. Fora que tem também estações de outros países. O que acontece é que nem todos esses dados que ele tem aqui eram dados bons. E aí ele acabou jogando fora o que não era. Mas está tudo aqui, né? Se alguém quiser pegar a tese dele, tem a tese em inglês inteira aqui. É um assunto bem difícil, tá? Eu vou ser sincero, eu não entendo a tese dele. Eu já parei um tempo para estudar, mas eu precisaria parar, me dedicar muito mais ainda para entender bem essa tese dele. Porque esse dado, questão, eu entendo da parte de túnel de vento, de força do vento na estrutura, mas os estudos meteorológicos que ele fez, os estudos estatísticos, não são tão simples. Tá? Então, aqui está em inglês a tese completa e tem em português até o capítulo 4. Ele não terminou de traduzir a tese dele ainda. Tá? Nem sei se ele vai fazer isso, porque ele terminou o doutorado, ele arrumou um emprego no túnel de vento lá na Austrália, e aí talvez ele não termine mais de traduzir isso daqui. Tá? E por ele ser australiano, por ter tido membros da Austrália, dos Estados Unidos, na banca dele, aí a tese está em inglês. Então está original aqui. E aí o que acontece? Você pega aqui, por exemplo, você pode ver alguns dados específicos do estudo dele, né? Tanto você pode fazer um estudo, por exemplo, pegando os dados meteorológicos e tratando, como você também já pode pegar aqui as análises dele. Então, por exemplo, tem alguns casos para São Paulo, Barueri. Então, você pega aqui, clica, e dentro disso, eu não vou abrir, mas tem um monte de dados dos estudos do vento, da direção do vento, de rajada. Então, tem um monte de consideração aqui. Para cada pontinho desse, tem os dados, olha, tem isso tudo aqui de dado de evento isolado, tendência de evento, classificação, distribuição extrema de vento, distribuição de origem. Tá, de repente, vocês nem estão entendendo o que está escrito aqui, porque eu também não entendo tudo que está escrito aqui, mas é muito dado para cada ponto desse. Então, o cara fez muita coisa em 5 anos. Naturalmente que ele não fez sozinho tudo isso, né? Ele tinha que fazer o mapa de isopleta, estudar tudo isso e fazer o mapa novo de isopleta. Outras pessoas fizeram mestrados e doutorados também, mais específico em algumas outras análises estatísticas, né? Os trabalhos acabam sendo um pouco distribuídos. Mas aí está o site, né, com esse monte de informação. Tá certo?